Mas hoje eu queria falar um pouco para você. Nós talvez vamos ser repetitivos, mas eu preciso falar com você sobre a questão das festas bíblicas. Eu preciso, irmãos. É urgente. Eu preciso alertar a igreja, eu preciso deixar você consciente que não é só uma festa. Diga assim, não é só uma festa. Então vamos ler Bíblia? O tema é os tempos de Deus. Está ali, ó. Nós vamos ler Levíticos 23, versículo de número 2. Vamos lá, que a hora voa. Depois nós vamos ler dos versículos 24 a 37. Amém? Levíticos 23, versículo 2 diz assim: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas. Pergunta: de quem são as festas? De Israel ou de Deus? Vamos lá, vou repetir, que a unção está forte, você não está conseguindo entender. Está perturbando a sua mente a unção. Deus dizendo a Moisés, disse para Moisés o seguinte: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas. De quem são as festas? Fala, as festas são de Deus. Então as festas não são de Israel ou de judeus. As festas são de Deus. O que aconteceu foi que Deus deu as festas que eram dele para Israel celebrar. É como se Deus fosse fazer uma festa e ele falasse para Israel assim: ó, eu vou fazer uma festa e eu estou convidando vocês para participar. As festas não são de vocês, as festas são minhas. Amém? E daqui a pouco você vai entender por que isso é importante. As festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Agora vamos lá para o versículo de número 24. Diz assim: diga também aos filhos de Israel: no dia 1º do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, comemorada com toques de trombeta ou com toques de chofar, que é aquele chifre ali. Para quem não sabe, aqueles 2 chifres que estão ali são a chofar. Amém? Então ele está dizendo que no 1º dia do 7º mês do calendário judaico, eles teriam um dia de descanso e seria uma convocação, seria uma festa que eles deveriam tocar trombetas ou tocar o chofar. Amém? Diga assim: essa festa é a festa das trombetas. Amém. Vamos ler agora o verso de número 25. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês, ou seja, no dia 1 do dia 7, festa das trombetas. No dia 10 do 7º mês, é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Então aqui nós já temos 2 festas. A primeira festa, que é a festa das trombetas, que na verdade não é a primeira, é a 5ª festa. É que eu pulei ali as outras 4, porque o tempo está correndo. E eu preciso falar algumas coisas dessas 3 últimas festas. Então a 4ª festa é a de Pentecostes. E aí no 7º mês você vai ter a 5ª festa, que é a das trombetas. A 6ª festa é a da expiação. Verso de número 28. Não realizem trabalho algum neste dia, porque é o dia da expiação,
quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. Sério isso, né? Verso 30. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que me realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Onde quer que vocês morarem, é um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Amém? Só até aqui por enquanto. Então, irmãos, Deus estabeleceu, pula aí, Raiz, por favor, é o Raiz que está lá? Pula aí o meu slide aí. Vamos entender isso aqui. Quando Deus diz para Israel: celebrem as minhas festas, a palavra festa ou solenidades, que pode estar aí na sua versão, as minhas festas ou as minhas solenidades, é uma palavra hebraica que é moed, não é moer não, é moed. E o que significa moed? Tempos determinados, tempos de encontro, ou tempos de ensaio. Então era como se Deus estivesse dizendo para Israel assim: Israel, eu vou apresentar para vocês 7 tempos determinados para se encontrar comigo. Porque uma festa, irmão, é o quê? Se eu estiver fazendo aniversário e eu fazer uma festa e te convidar, você está indo na festa para encontrar com quem? Não é só com as pessoas. Você está indo na minha festa para se encontrar comigo. Sim ou não? Se você me convidar para a sua festa, eu estou indo para a festa para se encontrar com você. Então, as 7 festas que Deus estabeleceu para Israel seriam 7 encontros que Israel teria com Deus. E teria que ser no tempo de Deus. Então Deus deu os dias da festa. É a mesma coisa, você faz aniversário no dia 25. As pessoas podem te dar parabéns, podem te dar presente, mas você pode chegar e falar assim: não, eu vou fazer a minha festa no dia 30. E aí você vai mandar convite. Quando que as pessoas têm que ir para se encontrar com você? No dia 30. Se ela for no dia 29, ela pode levar um presente, tudo, mas ela não foi no dia que você determinou para que fosse o dia para que você se encontrasse com ela. Então Deus deu as festas, Deus deu os dias e os meses, e Deus deu também como deveria ser. Porque as festas são dele. É a mesma coisa. Eu faço uma festa para mim e eu digo: todos os homens vão ter que estar de terno laranja. E as mulheres vão ter que estar de vestido de bolinha, verde limão, com bolinhas roxas e sapato amarelo fluorescente. Ah, mas eu não gosto. Das duas, uma. Ou você vai do jeito que você quer e eu digo: você não pode entrar. Ou você não vai, ou vai como eu disse que teria que ir. Não tem escolha. Dependendo da festa que você for, você vai ser barrado na entrada. Porque quem determina como é o negócio é o dono da festa. Eu lembro, Neils, que nós fomos numa sinagoga lá no centro de São Paulo. E o irmão que nos levou, ele disse assim: olha, gente, eu preciso fazer um cadastro de vocês antes, e vocês precisam me mandar fotos de RG, tudo bonitinho.
E ele disse assim: 7h30 começa o serviço. Se você chegar às 7h30 e 10 segundos, não entra. Então a gente chegou lá 20 minutos antes. Na hora de entrar, nós que éramos visitantes, e outra coisa, mulher não pode entrar de calça, tinha que ser de saia, e saia comprida. Blusas não podiam ser decotadas, homens poderiam ir de calça jeans, mas camisa social. Quando a gente chegou lá, todos aqueles judeus e pessoas que seguem o judaísmo, que fazem parte daquela comunidade, eles não estavam na mesma regra que nós. As mulheres estavam de calça, os homens estavam de esporte, mas a gente estava visitando, tinha regras. Tivemos que passar no detector de metal, tirar foto e ficar registrado lá. E quando deu 7h30, a porta fechou, chegou, não chegou, não entra mais, porque tem regras. Alguém daqui já participou de um julgamento que teve que comparecer diante do juiz? Ali, quem mais? Você foi de qualquer jeito? Pode entrar no tribunal de bermuda? Pode ir lá diante do juiz lá com sei que tipo de chinelo? Pode ou não? Não pode. Então, querido, você vai ter que dançar conforme a música. Diga assim: a festa é de Deus. Quem determina como é Deus. Então seriam tempos de encontros. Mas também o que Deus estava querendo dizer para Israel era o seguinte: através dessas festas eu vou mostrar para vocês o meu plano para toda a humanidade. Através das festas, irmãos, nós podemos entender o que Deus está fazendo na nossa vida e o que Deus está fazendo na vida da igreja, o que Deus está fazendo na humanidade e na história do universo. Quando nós entendemos as festas, nós entendemos o calendário de Deus, a maneira que Deus trabalha. Mas as festas também podem ser chamadas de encontros de ensaio. Ou seja, vai chegar um dia que vai ter a festa, mas antes eu quero que vocês venham para ensaiar, para vocês saberem como vai ser aquele dia. Para chegar naquele dia, vocês não pisar na bola. Hoje em dia não se faz muito, mas antigamente todo casamento se marcava antes com os padrinhos e havia um ensaio. Os padrinhos iam vir para ver como que vai entrar, os noivos viriam, e aí já vai ensaiando para saber como é que vai ser, vai entrar assim. Hoje faz tudo ali na hora, raramente você vê ensaios, mas antigamente tinha ensaios. Então essas festas que Deus deu para Israel seriam ensaios, seriam momentos de encontro com Deus. Amém? Vamos ler agora Colossenses 2,17. Meu Deus, a hora voa. Colossenses 2,17. Vamos ler a partir do verso 16 para você entender melhor. Diz assim, Colossenses 2,16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, diz aqui a minha versão, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tem uma versão que vai dizer assim: essas coisas, ou que coisas? As festas que a gente lê em Levíticos 23, os sábados que Israel observava e ainda observa,
os dias de lua nova, as festividades que Deus deu para Israel, tinham e têm ainda um propósito. Tinha o propósito de ser uma sombra, uma projeção. Mas a minha versão aqui, que é NVI, não é tão boa, mas eu fui pesquisar. A melhor versão seria: estas coisas são sombra, são uma projeção. Ou seja, se eu colocar uma luz aqui forte e colocar essa garrafa aqui, o que vai acontecer? Essa luz batendo nessa garrafa vai gerar uma projeção, seja no chão, seja na parede. Então, quando eu olho a projeção, o que a projeção me diz? Que há um objeto, que existe um objeto. Vocês estão entendendo? Então, o que Paulo está dizendo aos Colossenses, e por muito tempo eu fui ensinado e eu entendia esse texto errado. Por muito tempo eu entendia que Paulo estava dizendo para eles o seguinte: vocês não celebram as festas, ninguém julgue vocês por isso, porque agora vocês têm a realidade. Mas depois de tantas pesquisas que eu fiz, eu cheguei a uma realidade, que nos 300 primeiros anos da igreja, a igreja, na maioria, não todos os lugares, mas a maioria dos lugares onde a igreja se reunia, eles celebravam as festas. Por quê? Porque eles entendiam que as festas mostravam Cristo num aspecto, mas ainda mostravam coisas que estariam por vir. As festas são uma projeção. Se eu quero saber se há uma realidade, eu devo olhar para as festas. Então, irmãos, nós falamos sobre a volta de Jesus. Se eu quero entender a volta de Jesus, se eu olhar para a sombra, e a sombra está nas festas, eu consigo entender a volta de Jesus. A maioria da igreja, ela não sabe quando e como Jesus vai voltar. Por quê? Porque nós fomos ensinados a parar de olhar para a sombra. A igreja foi ensinada a que a sombra é ruim, a sombra não é ruim, porque a sombra fala que algo existe. Você sabia que no deserto, a maneira dos beduínos, daqueles caras que ficam peregrinando no deserto, a maneira deles não serem enganados e achar que aquilo é por uma miragem, é ver se algo tem sombra. Então imagina, você foi para Israel, e um dia você vai para Israel. Aí você está lá no meio do deserto, dá um calorzão, e aí você começa a ver um carrinho de sorvete. E você, meu Deus, aí você vai correndo e dá um mergulho em cima do carrinho de sorvete, e é uma duna de areia. Aí os irmãos olham, você está lá com a boca cheia de areia. E você, ai meu Deus, esse sorvete está uma delícia. E o pessoal olhando, falando, meu Deus, é areia. Qual que era a maneira deles olharem e saberem que aquilo que eles estavam vendo não era uma miragem? É olhando para o chão e vendo se tem sombra. Porque a sombra aponta para que há uma realidade. Então Paulo está dizendo assim, gente, ninguém julgue vocês porque vocês estão celebrando as festas. Por quê? Porque essas coisas, elas são sombras, são projeção de algo que está por vir. Porém, não fica preso na sombra. Olha para a realidade, que é Cristo. Então, o que ele está querendo dizer? Não é celebrar por celebrar, mas é celebrar entendendo o que essa festa tem a nos ensinar acerca de Jesus. Diga assim, toda festa quer nos ensinar algo sobre Jesus e sobre mim. Amém? Sobre você. Vamos lá, pula aí para mim o meu slide aí. A festa são sombras,
projeções de bens futuros. Você já está provando algo de Jesus agora, amém? Só que tem coisa que você só vai provar no futuro. O autor de Hebreus diz que nós podemos provar agora os poderes da era vindoura. Você pode provar agora milagres. Você pode provar agora o sobrenatural, como o Luiz disse. Você pode ver anjo agora. Você pode ter palavras proféticas agora. Você pode ver coisas extraordinárias acontecendo agora. Mas isso é só uma amostra grátis. O melhor é o que ainda está por vir. Irmãos, eu acredito que 15 dias mandando áudios de oração para o esposo da minha mãe. Eu contei numa das lives. Ele estava sentindo muitas dores no ombro, foi no hospital, falaram para ele que ele estava com uma fratura na clavícula. E aí, como ele fez uma cirurgia de câncer, tirou a laringe, encaminharam ele para o hospital que cuidou dele. E aí passaram tomografia, um monte de coisa. E às vezes, quando ele tossia, saía sangue pela tráqueo, né? E aí os médicos, um dos médicos já chegou e falou, ó, isso aí não é legal, tem alguma coisa errada aí. E aí um dos dias eu fui para lá, fiquei lá umas 5 horas, levei ele, fiquei lá no hall do hospital lá de câncer, fiquei assustado com o tanto de gente que está com câncer, gente em estados assim que você fala, cara, Jesus não morreu para que a pessoa vivesse nisso. Mas falei, eu vou focar nele. E durante 15 dias eu fiquei mandando áudios de oração todo dia e mandando palavra e olha, se apropriem disso. Hoje eu estava falando com a minha mãe, ela falou, Márcio, essa semana o médico fez uma videochamada com ele para poder falar dos resultados do exame e ela falou, para a glória de Deus, não tem nada. Ele está bem, está saudável, está 100%. Ela falou, agora o médico disse, você só vai aparecer na minha frente no dia 28 de janeiro de 2021. Não quero ver a sua face. E eu mandei para ela, mãe, Deus ainda continua fazendo milagres. Deus ainda continua fazendo coisas sobrenaturais. E olha, irmãos, o melhor ainda está por vir. Aguarde e vocês vão ver. O melhor ainda está por vir. Mas creia que as festas vão mostrar para nós uma sombra de algo para que a gente possa olhar e falar, cara, se eu já estou curtindo isso aqui agora, meu Deus. Você já foi no mercado e te deram uma amostra grátis de alguma comida? Agora não tem, né? Mas quantas vezes eu chegava no mercado com a Melissa, estavam fazendo um churrasquinho lá, Neils. Com queijinho no fogo. Ó, tá dando até fome, né? Às vezes um potinho com danoninha, aí você prova. Quantas vezes você provou, foi lá, pegou o pacote e levou embora? Já aconteceu isso com você? Porque você deu uma provadinha, você falou, esse negócio é bom, aí eu vou levar mais. É por isso que eles te dão para você provar um pouquinho, para aguçar a sua fome. Diga assim, as festas é Deus aguçando a minha fome. Ele te dá uma pitadinha do que ele tem para você querer o todo. Aleluia. Obrigado pelo glória a Deus que teve. Eu sei que o calor fez a máscara derreter e grudou sua boca. Mas as festas, irmãos, são momentos para nós provarmos algo de Cristo e querermos o todo. Aleluia. Passa aí, por favor. Vamos lá. Então nós temos ali as 7 festas. Páscoa, fala para quê?
Fala o que para nós? De libertação, de salvação. A festa da Páscoa apontava para o dia que Deus libertou o seu povo e salvou o seu povo do mundo, mas apontava para o dia que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria para nos libertar e nos salvar do império das trevas, do pecado, da morte, de tudo aquilo que te oprime. O sangue de Jesus te liberta nessa noite. De tudo que te oprime, te salva nessa noite. Por que a gente pôde fazer aquela oração de perder a voz? Por causa daquilo que ele fez lá, há 2000 anos atrás, numa Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, derramou o seu sangue na Páscoa, para que eu e você pudéssemos experimentar libertação e salvação. Diga assim: eu sou livre, eu sou salvo. Aleluia! Mas junto com a festa de Páscoa tinha a festa dos pães ázimos. Ou seja, eles tinham que celebrar a Páscoa tirando o fermento dos pães. Isso fala do quê? Fala da retirada do pecado das nossas vidas. Aleluia! Mas junto com isso também tinha a festa das primícias. Irmãos, Jesus morreu na Páscoa. Jesus foi sepultado na festa dos pães ázimos e ressuscitou na festa das primícias. Ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. Isso fala para nós do quê? Que eu e você agora, nós somos as primícias de Deus. Hoje nós já experimentamos o poder da ressurreição, mas um dia, todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, diz Paulo, num piscar de olhos, teremos o nosso corpo transformado, Simone. Nós vamos ter um corpo que não vai mais usar óculos, um corpo que não vai precisar mais de lipoaspiração, um corpo que não vai ter mais ruga. Você não vai precisar mais tingir o cabelo porque está ficando branco. E nós, Adriano, vamos ter uma cabeleira. O cabelo vai voltar, porque no corpo glorificado não há calvície. Aleluia! Glória a Deus! É isso que nos fala as festas das primícias. Nós somos a colheita de Deus. Vocês são os frutos de Deus. Nós somos os frutos de Deus. Mas aí vem a festa de Pentecostes, batismo no Espírito Santo, a lei sendo colocada nos nossos corações para quê? Para nós sermos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas de um Cristo vivo e real nesse mundo. Vocês estão entendendo? Cada encontro que Israel tinha com Deus, falava de algo. Um dia você estava de bobeira no Egito, que era o mundo, você se encontrou com Jesus e ele te falou do quê? Libertação e salvação. E você falou, eu quero. Ele falou para você que ele ia te tirar o seu pecado, tirar o fermento da sua vida, e você falou, eu quero. Ele falou, você é a minha colheita, você é o fruto que eu quero colher. E você disse, eu quero. E aí você teve um encontro com ele em Pentecostes. E ele falou assim, eu vou dar o meu espírito para você. A minha lei vai estar no seu coração. E você vai sair com poder para ser a minha testemunha por onde quer que você vá. Por isso você não consegue se esconder. Você chega num lugar, não precisa falar nada. Alguém já chega e fala, você é crente? Você fala, como você sabe? Eu vi um brilho em você. Você tem algo diferente. O que você tem de diferente? Tem o Espírito Santo. Cada encontro que nós temos com Jesus vai causar algo nas nossas vidas. É isso que Deus estava falando para Israel. Cada vez que vocês se encontrarem comigo, vocês vão ter uma experiência comigo. Diga assim, cada encontro que eu tenho é uma experiência.
Vem a festa das trombetas. A festa das trombetas fala de um despertar. Fala de um chamado. É Deus chamando e nos despertando para algo. Mas depois vem o dia da expiação. O dia da expiação fala de julgamento. Guarda isso, porque talvez nós não vamos explicar hoje. Creio que vai ficar para a próxima semana. E depois, por último, nós temos a festa dos tabernáculos, que fala de recompensa. Amém? Pode passar. Por que que nós celebramos as festas bíblicas? Ah, é porque vocês querem ser judeus. Não. É porque vocês estão judaizando a igreja. Não. Por que que nós celebramos as festas bíblicas? Irmãos, eu já tive uns embates com gente que às vezes chega aqui, vê essas coisas e fala assim: ah, vocês estão voltando para o Velho Testamento. Mas peraí, você não deixou nem eu falar por que que a gente existe, você já julgou, pré-julgou. A gente não está querendo voltar para o Velho Testamento, mas nós entendemos algo. Então por que que nós celebramos as festas bíblicas? Eu quero responder para você que de repente está chegando e está assim: cara, por que que vocês fazem? Eu era de outro ministério lá, não fazia. Ou você que está assim: ah, eu acho que esse negócio não tem nada a ver mais. Por que que nós celebramos as festas bíblicas? Eu quero responder para você que de repente alguém perguntar, falar: por que que vocês ficam celebrando aquelas festas doidas lá que eu não entendi nada? Vamos lá, pula aí. Eu pus ali, rogo que vocês entendam os motivos por que celebramos as festas. Não tem nada a ver com judaizar a igreja, mas tem a ver com compreender que ao celebrarmos as festas, nós somos mantidos no caminho de compreender o calendário de Deus. Nós celebramos as festas por quê? Porque quando nós celebramos as festas, nós se mantemos entendendo o que Deus está fazendo. Não é judaizar. É simplesmente assim: enquanto a gente celebra as festas, a gente entende o que Deus está fazendo na minha vida, na vida da igreja, na vida de Israel e na vida da humanidade. Vocês estão aqui ainda? É por isso que nós celebramos as festas. É porque as festas nos dão a compreensão dos tempos. E Deus chamou não só o libertador de Israel, mas Deus chamou muitas outras igrejas para celebrarem. Para quê? Para que se mantesse viva, irmãos. Para que o relógio de Deus não fosse esquecido. Para que a gente pudesse ser como uma trombeta que mantém as pessoas alertas. Assim como eu entendo que é necessário as igrejas tradicionais. Sabe por quê? Porque se não houvesse as igrejas tradicionais, as igrejas pentecostais estariam fazendo coisas terríveis. Às vezes eu vejo os tradicionais como um contrapeso para a gente manter o equilíbrio. Assim como os pentecostais são um equilíbrio, porque se só tivesse igreja tradicional, irmão, o negócio estava... E Deus não quer nenhum e nem outro, Deus quer os dois. Então Deus chamou um grupo para celebrar as festas. Eles são melhores? Não. Eles são piores? Não. Eles estão desviados? Não. Mas é o grupo que está falando: ei gente, Deus tem um relógio. Ei gente, Deus tem um calendário, não para de olhar não. Porque se vocês creem que Jesus está voltando e nós também cremos, a gente precisa estar atento ao relógio dele. Ele diz que não tem dia nem hora, e nós não conseguimos saber, mas ele diz que a gente consegue saber o tempo, a estação. Amém?
Vamos lá, pula aí. Lições que as festas nos trazem. O que as festas têm para nos ensinar, Anderson? O que as festas têm para nos ensinar? O que nós podemos aprender, Michele, com relação à vida cristã, com relação a ser igreja, com relação ao que Deus está fazendo? Vamos lá, vamos ver as lições que a gente pode aprender. Primeiro, vivo para Deus, sou dele, ele é meu. Mas existem momentos de encontros especiais com ele e seus propósitos. Irmãos, quantos de vocês são de Deus aqui? Você é de Deus? Deus é seu? Mas eu vou dizer uma coisa para você: as festas nos ensinam que existem momentos de encontro com ele. Existe um momento que ele vai te chamar para um particular. É você e ele. E ele vai te dar uma experiência. Você só está aqui porque você passou um longo tempo tendo experiências com Deus. As festas nos ensinam que a vida cristã, ela é marcada de encontros com Deus. Periódicos, diários, semanais. Existem encontros especiais, encontros que vão marcar a sua vida, encontros que você vai falar assim: cara, ontem o bagulho foi doido. Ontem eu fui orar, ontem eu fui para o culto, aleluia. Meu Deus, ontem se atracou eu e mais 4 irmãos, o céu desceu. Jesus das hostes. São tempos de encontro. Você precisa viver tempos de encontros com Deus. Aleluia. Vai lá, passa o segundo. As festas nos lembram que estamos em uma caminhada progressiva que tem início, meio e fim. Quando você começa a sua vida com Jesus, precisa saber e ter em mente que há uma linha de chegada. Irmão, você conheceu Jesus? Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O problema da igreja atual é que às vezes as pessoas conhecem, mas não prosseguem. Por isso Israel teve Páscoa, amém? Mas acabou em Páscoa? Não, tem os ázimos, tem as primícias, acabou aí, fui liberto, fui salvo, Deus tirou o pecado da minha vida, agora eu sou colheita dele e parou por aí, sim ou não? Não. Tem agora Pentecostes, o Espírito Santo vem, me enche, me batiza, põe fogo na minha vida, agora eu sou uma testemunha, agora eu tenho a lei de Deus no meu coração, eu vivo para Ele. Acabou aí? Não. Tem trombetas. Trombetas fala do quê? Eu preciso estar com o meu ouvido afiado para ouvir Deus. Só que aí tem o dia da expiação. Sabe o que o dia da expiação fala? Do dia que eu e você vamos ter que prestar conta de tudo o que nós fizemos na nossa vida. Ontem a gente estava na mesa, eu, a Neide e a Melissa, e nós estávamos falando. E a Melissa falou assim: pai, você precisa pregar isso na igreja. Os crentes precisam saber disso. Porque eu olho as pessoas, elas não estão sabendo. Você precisa falar, você já falou isso para a igreja? Eu falei: não, eu estou preparando umas coisas aí. Ela falou: pai, as pessoas precisam saber que elas vão prestar conta. Irmãos, tem agora aí uma conversa no meio da igreja com I maiúsculo, que agora a gente é livre. E é verdade, sabia? Mas nós não somos livres para fazer o que quer.
Não, agora eu sou livre. Livre para quê? Livre para pecar, livre para pecar, livre para... Não, deixa eu parar. Tem que vigiar, irmão. Não. Você já leu em 1 Coríntios um texto que diz assim: o amor de Cristo nos constrange? Sabia que aquela tradução está errada? A melhor tradução naquele texto seria: o amor de Cristo nos algema, nos prende. Quanto mais do amor de Cristo você tiver revelação, mais preso a Cristo você vai estar. Nós fomos livres do império das trevas e do diabo, e do pecado, mas agora a gente foi algemado a Cristo. Você só mudou de senhor. Você é livre, porque você está debaixo de um senhorio que não é senhorio por opressão. Ele te libertou e diz: vai, pode ir. Só que se você entender o amor, você fala: para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? E a gente vai ter que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta, Renata. Um dia você, eu, o Roger, o Neilson, a Ellen, você que está aqui e os que não estão, você que está aí vendo a gente pelo YouTube, nós vamos ter que comparecer diante do juiz de toda a terra. E ele vai chegar e vai falar: Márcio, legal, beleza. E eu vou falar: beleza, senhor. E ele vai falar assim: tá, vamos lá. Eu falei para você fazer as lives, o que você fez? Ah, senhor, então, sabe o que é? Eu achei que era bobeira. Aí ele já vai te calar, tá me devendo as lives. Então, Márcio, eu falei para você pregar sobre isso, isso, isso. Ah, senhor, mas eu fiquei com medo de perder o povo. Aí ele vai pular mais um xizinho. Márcio, cadê o dinheiro que eu te dei que era para investir em tal coisa? Ah, senhor, fui lá investir. Ah, legal. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. É isso que nos fala a festa da expiação. Ou seja, conheci Jesus, fui salvo, fui liberto, saí do pecado, sou fruto de Deus, estou cheio do Espírito, estou ouvindo a voz de Deus, mas vou ter que prestar conta. E aí eu chego em Tabernáculos, que é o meu objetivo. Tabernáculos fala da recompensa. Depois que nós passarmos pelo julgamento, seremos recompensados. E aí que nós vamos ouvir: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Você foi fiel nessas 5 minas, eu vou te colocar governando sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. E ali muita gente vai ouvir: servo mau e negligente, apartai de mim, maldito, sai para lá, vai para as trevas exteriores. É ali que Paulo diz que muita gente vai passar como pelo fogo. Vai chegar lá e não vai apresentar um monte de coisa, Jesus vai passar o fogo, não vai sobrar nada. Olha para o anjo que está aí do seu lado e diga assim: eu estou entendendo. Pode falar para o anjo que está aí do seu lado: eu estou entendendo. Eu preciso pôr minha barba de molho. Pode falar, porque senão a minha batata vai assar naquele dia. Está vendo, irmãos, como nós estamos aprendendo coisas de Cristo através das festas? Então, se a igreja entende isso, o que todo crente ia entender? Me converti, agora eu preciso conhecer Ele mais. O que Ele me deu para fazer, eu preciso fazer. Por quê? Porque um dia eu vou prestar conta. Mas eu vou prestar conta e eu vou receber uma recompensa. Jesus espera que a gente esteja de olho na recompensa. Paulo disse assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio. Os primeiros crentes, irmãos, do primeiro século, eles viviam a vida cristã de olho no prêmio. Ontem a gente estava falando de como vai ser o milênio, a gente conversando na mesa, e eu li um texto de Apocalipse, Renata, que diz o seguinte: que João diz que viu tronos, e ele viu a alma daqueles que foram decapitados por amor a Cristo, sentado nesses tronos.
E eu falei para a Neide, você já viu todo esse povo que está morrendo na mão do Estado Islâmico, que morreu assassinado aí, que eram crentes fiéis? Falei, eles já garantiram o prêmio deles de reinar com Cristo. Agora, o que segurou aquelas pessoas para morrer, Mário, por Cristo? Porque elas entendiam que morrer por Cristo vai ter o top do prêmio, que é reinar com Ele. Sabe por quê, irmãos? A gente não entendendo isso, a gente vive a vida cristã assim, eu sou livre, então eu vou fazer o que eu quero. Eu estou salvo mesmo, mas a questão não é a salvação, a questão é, cara, eu quero reinar com Cristo, cara, eu quero chegar naquele dia e ouvir, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu quero te colocar sobre o muito, você vai governar sobre nações, você vai reinar sobre cidades, olha aqui, isso aqui é o galardão, eu vou te dar uma coroa, você vai receber a coroa da justiça, aleluia! Não é só questão de salvação, irmãos, é questão de prêmio, é de recompensa. Eu quero naquele dia ouvir ele falando, Márcio, vem. E eu quero poder ouvir dele, servo bom e fiel. Entra aqui para o descanso, vem receber a recompensa. E eu quero que você também ouça isso. É por isso que a gente precisa entender, irmãos, as festas. A sua vida tem um propósito. Jesus te salvou com um propósito. Você não foi salvo só para ser salvo. Você não foi salvo só para ser salvo. Deus não está pondo na sua mão as coisas que Ele está pondo. E Deus não vai pôr as coisas que Ele vai pôr na sua mão só para o seu bel prazer. Mas é para que você possa usar tudo o que você puder para o reino. Para naquele dia você receber a recompensa. Tem alguém aí ainda? Irmãos, essas coisas era para a gente estar quebrando a cadeira, de tanta alegria, de falar, cara, eu quero isso, eu quero viver a minha vida cristã, tudo que eu puder fazer, tudo que Ele me mandar fazer, eu vou fazer, porque eu quero ver essa recompensa, aleluia, eu quero viver essa recompensa. Nós vamos viver essa recompensa. Não é só aqui, irmãos, tem algo a ver com a eternidade. Eu estou orando para Deus levantar aqui gente cheia da grana, sabia? Mas gente com dinheiro mesmo. Para quê? Para nós ficar pagando de gatinho por aí. Não! Para nós podermos fazer grandes coisas. Eu estou orando, Senhor, envia trabalhadores para cá, os campos estão brancos, envia gente com faca nos dentes, para a gente ganhar vidas, para a gente tirar a vida das trevas. Irmãos, eu quero ver essa igreja lotada, eu quero ver gente pendurada na janela. Para quê? Porque quando uma vida é agregada, é uma vida a menos indo para o inferno. Eu quero ver você voando. Por quê? Porque se você estiver voando no Espírito, em Deus, isso quer dizer que naquele dia você vai ouvir servo bom e fiel. Eu não quero ver ninguém dessa igreja, não quero ver ninguém da igreja de Cristo ouvindo servo mau e negligente. Sai fora, vai para as trevas. Vamos lá. As festas celebravam as colheitas. Isso nos mostra que a vida com Deus é formada de ciclos: plantar, regar e colher. Irmãos, as festas eram festas da colheita. E o que Deus queria mostrar, Anderson, para Israel? A vida comigo tem um ciclo: plantar, regar e colher. Plantar, regar e colher. Essa é a nossa vida com Deus. Há tempo de plantar,
há tempo de regar e há tempo de colher. Se você estiver andando certo com Deus, saiba de uma coisa: vai ter o tempo que você vai estar semeando, parece que nada está acontecendo. Vai ter tempo de você ficar regando, parece que nada está acontecendo. Mas vai chegar o tempo da colheita, e aí você vai viver o que diz o Salmo: aquele que semeia com lágrimas, vai colher se regozijando. A vida com Deus tem ciclos, mas os ciclos sempre terminam com alegria, com felicidade. Você pode não estar vendo nada hoje, mas Deus está falando por meio das festas. Vai ter o dia da colheita, vai ter o dia da alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Passa. Ninguém poderia comparecer de mãos vazias diante do Senhor. Assim sabemos que em nossa caminhada com Deus devemos dar frutos. Era um mandamento, Vanessa. Ninguém podia ir para as festas de mão vazia, porque eram festas de colheita. Então, chegou a época dos tabernáculos, o povo ia para o templo com parte da colheita que eles tinham. Agora, irmãos, Deus não está falando só de dinheiro, mas Deus está falando que a nossa vida, nós fomos chamados a dar frutos. Você foi chamado a ter uma vida frutífera. Você foi chamado a ter uma vida frutífera. Você foi chamado a um dia chegar diante de Deus e não chegar de mão vazia. Sabia disso? Um dia você vai estar diante de Jesus e você vai chegar e vai falar assim: Jesus, se prepara aí, que eu estou com o meu caminhão cheio. Eu frutifiquei. O Senhor me deu 5, eu virei 10 em cima dele. Está aqui os meus frutos. Frutos de caráter, frutos de mudança, mas também tem frutos de almas, de vidas que eu toquei. Irmãos, eu estou gostando desse negócio de live, porque a gente está tocando gente que eu nunca imaginei que a gente podia tocar. Terça-feira tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de Portugal, Vaninha, assistindo. Eu falei, mas eu ia saber. E eu fiquei animado com aquilo. Falei, cara, estamos tocando gente do outro lado do mundo, com a palavra, ou seja, frutificando. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Você já tem uma vida frutífera. Você não é estéril. Tudo que você põe a mão frutifica. Tudo que você põe a mão frutifica. Você não vai chegar diante do Senhor de mão vazia. Agora, irmãos, as festas são um meio para a gente treinar. Nós vamos ter a festa dos tabernáculos aqui semana que vem. Aí nós vamos ter batismo. Por que a gente vai batizar a gente na festa dos tabernáculos? Porque a gente quer mostrar para Deus, nós estamos sendo frutíferos. E que o ano que vem a gente possa batizar muito mais pessoas. Ah, então nós só vamos batizar na festa do tabernáculo? Não. Mas a gente está querendo dizer para Deus, nós entendemos que a nossa vida é para ser uma vida frutífera. Então nós vamos batizar na festa dos tabernáculos para dizer para o Senhor, nós estamos sendo frutíferos. Agora, já pensou se nessa festa dos tabernáculos você pode chegar e falar assim, cara, essa festa do tabernáculo eu fui tão frutífero que eu vou ofertar R$100. Mas aí, já pensou o ano que vem, 2021, você pode ofertar 1.000? E no outro ano 10.000, e no outro ano 50.000. O que isso está dizendo? Aí você olha e fala assim, cara, eu comecei com 100 e hoje eu posso dar 100.000. E não é só na igreja não, querido, é nas vidas das pessoas. Já pensou? O ano que vem você poder chegar e comprar uma casa para alguém? Obrigado, Renato. Você nunca parou para pensar nisso? Isso quer dizer que a sua vida foi frutífera. É isso que a festa nos ensina.
Aleluia! As festas, irmãos, também nos mostram que os encontros com Deus, primariamente, não é para receber. Mas é para quê? Para retribuir. Os 7 encontros que Israel tinha com Deus, eles não iam para receber. Eles iam para dar. Por quê? Porque durante o ano todo eles já estavam recebendo. Ah, olha que legal. 20 pessoas deram glória lá no YouTube. Eu senti no meu espírito. Que aqui ninguém deu glória. Não entendeu? Vou repetir. As 7 festas Israel ia para dar. Por quê? Porque durante todo o ano eles já tinham recebido de Deus. Eles não iam para receber, eles só iam para devolver para Deus. Deus, aqui, ó, nessa festa dos tabernáculos eu pude trazer 5 carros de colheita. Por quê? Porque durante todo o ano o Senhor me abençoou. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, mais um, vocês aguentam aí? Só tem mais 100. Brincadeira, brincadeira. 5. A vida com Deus deve ser cheia de alegria, celebração. Devemos ter satisfação em pertencer a Ele. E minha gratidão precisa ser expressa. Irmãos, 7 festas. Era Deus falando para Israel assim: não é um peso ser crente. Acho que eu vou até me pôr de joelho para poder falar isso. Não é um peso ser crente. Você que acha que é um peso ser crente, você está equivocado. Não é um peso ser crente. É ser alegre com Ele e na presença dEle. Eu me converti já tem pelo menos 20 anos e eu não estou arrependido. A vida cristã é para ter satisfação. Quando você fala, você deveria ser assim, alguém perguntar se é crente, você encher o peito assim, falar, sou. Mas ser crente não é chato? Cara, é uma aventura. Cada dia é uma surpresa. Cada dia é uma experiência. Cada dia é um encontro. E a pessoa fala, mas o que você viveu? Você chegar e falar para a pessoa assim, você tem tempo para me contar? Porque, irmãos, olha para a vida dos discípulos. Você acha que a vida dos discípulos era chata? Sim ou não? Você acha que os discípulos chegavam e falavam assim, não acredito, meu. O que eu fui fazer de andar com esse Jesus? A gente não faz nada. Ontem ele ressuscitou um morto. Ontem o Pedro andou sobre as águas. Ele curou 15 leprosos, 70 paralíticos. Aí mandou eu para lá, eu também levantei uns 10 mortos. Que chato isso. Você acha que era assim? Eu acredito que os discípulos, Luiz, dormia. Sabe, você já foi naqueles acampamentos que dorme um monte de gente junto aí, apaga as luzes e fica aquelas conversinhas? Eu acredito que eles dormiam num lugar tudo junto, aí quando apagava a lamparina, Pedro falava assim, cara, você viu que bagulho louco? Aí João falava, cara, foi louco mesmo. Ele mandou você ir, você andou sobre as águas, velho. O que você sentiu? E aí de repente Tiago já falava, cara, eu já estou ansioso para amanhã. O que será que nós vamos viver amanhã? Aí vai lá, ele repreende o mar, quieta tudo. E aí vai eles de noite. Velho, ontem você andou sobre as águas e hoje não é que o homem foi, levantou a voz e o mar acalmou, a tempestade calou a boca. Chegamos do outro lado, você viu lá aquele cara, o cara quebrava a corrente, e ele chegou e falou, sai legião dele, saiu mais de 6.000 demônios, o cara levantou e já queria virar um evangelista.
Véi, ele chegou lá, Lázaro estava morto, já estava fedendo, eu estava sentindo o cheiro do lado de fora. Você viu a hora que ele falou, Lázaro, sai para fora? Cara, arrepiei. Aí ele saiu pulando, eu fiquei com os olhos arregalados. E aí às vezes Jesus falava assim, vamos dormir, que amanhã tem que acordar cedo. E aí ficava aquelas conversinhas assim, esse negócio de andar com Jesus é doido, velho. Foi a melhor coisa que eu escolhi, porque cada dia é uma aventura. E aquele negócio de multiplicar pão. Cara, eu estava com pão, comecei a dar os pão, e os pão foi multiplicando e multiplicando. E aqueles barrigudinhos, tudo com fome, eu dando pão. E os narizinhos sujos chegavam e falavam, tio, tem mais pão? E eu pegava o pão, ia dando, e os barrigudinhos comendo, os narizinhos sujos comendo, e o pão não acabava, ainda trouxemos 12 cestos. As festas, irmãos, são para mostrar para nós que é maravilhoso servir a Deus. Porque servir a Deus dá frutos, servir a Deus acaba com a escassez nas nossas vidas. Nós estamos no meio da pandemia, é certo, tem muita gente enlutada, a luta está difícil, mas nós nos alegramos no Senhor, porque ainda que a gente parta dessa vida, nós temos a certeza da salvação eterna, então nós podemos nos alegrar. E eu quero dizer para você, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas se alegre, porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Oh, meu Deus, passa mais um, deixa eu encerrar essas partes aí. 6. Que precisamos entender o tempo para saber o que temos que fazer. Irmãos, as festas é para mostrar para nós o tempo de Deus e saber o que eu tenho que fazer. Termino aqui. Tinha mais, mas eu vou deixar para o próximo domingo. As festas são para você entender o tempo de Deus para a sua vida. E você saber o que você tem que fazer. De repente Deus vai chegar para você e falar, é tempo de semear, semeie. É tempo de regar, regue. Mas de repente Ele vai falar, chegou o tempo de você colher. Tempo de colher não é tempo de plantar. E nem tempo de regar, é tempo de colher. Tempo de plantar não é tempo de colher e nem de regar, é tempo de plantar. Assim como o tempo de regar não é tempo de plantar e nem de colher, mas é tempo de regar. Cada tempo tem a sua atitude. As festas falam de nós entendermos o tempo de Deus para a minha vida e corresponder como Deus espera, para que eu possa viver o que Deus tem para mim. Amém? Nesse exato momento, Israel está celebrando uma festa, o dia da expiação. Agora, hoje, já, Israel está celebrando um dos encontros que Deus pediu para que eles celebrassem. E eles estão preparando, eles estão se humilhando diante de Deus. E eles estão preparando o coração para a próxima semana, para celebrar a festa dos tabernáculos. Hoje nós encerramos por jesuicidência os 21 dias de proclamação. Eu não contei no calendário, mas Deus, pela sua soberana providência, colocou no meu coração para que 21 dias atrás a gente começasse a proclamação da palavra. E quando eu fui ver, ia acabar exatamente na festa da expiação. Porque Deus tem um propósito. E que propósito é esse? Durante 21 dias, a gente semeou e regou. A gente semeou e regou. A gente semeou a palavra, a gente semeou orações e a gente regou. Eu acredito que muita coisa aconteceu nesses 21 dias. Mas muitas coisas que você orou não aconteceram ainda. Não aconteceram ainda. Mas na próxima semana nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos. E o que a festa dos tabernáculos nos diz? Que a colheita vai chegar. Que a resposta da sua oração nesses 21 dias vai chegar.
e que você vai viver aquilo que você orou e proclamou durante esses 21 dias. Você crê nisso? Crê mesmo? Tem certeza que você crê? Então seja você que vai estar conosco aqui, seja você que vai estar aí na sua casa, se alegre. Põe um sorriso nesse rosto. Tá difícil? Tá. Mas nós temos motivos para se alegrar em Deus. Porque há tempo de plantar, há tempo de regar, mas há tempo de colher. Eu sinto no meu espírito para ficar insistindo com vocês em dizer: há tempo de plantar, há tempo de regar, mas há tempo de colher. A vida com Deus, ela é de ciclos, mas ela nunca é de ciclos de destruição, mas ela é de ciclos de vida. Planta, rega e colhe. Planta, rega e colhe. Mesmo no tempo da seca, Isaac, no tempo da seca, semeou, regou e colheu 100 vezes mais. Mesmo quando tudo parece que não, os ciclos de Deus nas nossas vidas diz sim. Mesmo quando tudo parece que não vai dar, os ciclos de Deus são para dizer para nós, vai dar. Amém? Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Estica aí o esqueleto. Semana que vem nós vamos continuar, porque é o primeiro dia, eu quero lançar mais fundamentos. Mas semana que vem eu vou contar para você um sonho, visão que eu tive nesses dias. E Deus me falou sobre essas festas, e eu entendi a importância de nós celebrarmos. Porque essas festas carregam mensagens, e mensagens sérias. E eu tremi e temi com o sonho, visão que eu tive. E durante a semana eu fiquei pesquisando, entrando em contato com pessoas mais esclarecidas que eu. E eu entendi que verdadeiramente Deus havia falado comigo. Mas eu posso dizer para você, hoje, no dia da expiação, tem algo especial acontecendo pela sua vida. Tem uma projeção de algo que está acontecendo no céu nesse exato momento, ou melhor, que acontece durante o ano inteiro, mas que essa festa da expiação traz uma projeção para a terra para a gente entender. Sabe o que é isso? Que nesse exato momento, Jesus está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Você acha que a oração de pastor funciona? Quanto mais a oração de Jesus. Então eu vou dizer uma coisa tremenda para você. Jesus está orando, intercedendo por você nesse exato momento. E sabe o que Ele está intercedendo por você? Para que você viva plenamente o ciclo de Deus para a sua vida. Ele está intercedendo para que eu e você sejamos frutíferos, sejamos árvores frutíferas. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Deus, por esses 21 dias de proclamação da palavra, em que nós plantamos e regamos. Agora, Senhor, pela fé, nós podemos nos alegrar pela colheita. Nós podemos nos alegrar, Senhor. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos te agradecer pela colheita.
Aleluia. Chore mandaralababa, chore calabarabas. Fore balaga, chocara mandaralabana, chore balabanas. Oh, Espírito Santo. Fala com ele agora, querido. Fala com ele. Ele. Show de Kestromanak, Sotekara. Wes tu e Chobekete.